Olá, está no ar o Saber Direito Debate. Aqui comigo o professor Guilherme Salles. Ele é advogado, especialista em direito processual civil, direito minerário e regime jurídico das águas. Também é especialista em gestão de crises, gestão de projetos e em mercado de capitais. Tem vasta experiência em direito regulatório, petróleo e gás, imobiliário e urbanístico, ambiental, empresarial e societário, com atuação em gestão jurídica estratégica de empreendimentos. Ao longo da semana, ele ministrou cursos sobre direito minerário, aqui na TV Justiça, que você acompanhou conosco. Na primeira aula, ele falou sobre a introdução ao direito minerário, na aula 2, sobre sistema de outorga, na aula 3, sobre a pesquisa mineral, na aula 4, a lavra, e, por último, na aula 5, sobre o novo marco regulatório. Muito obrigada pela sua presença aqui, professor. Obrigado por essas aulas aí, que eu tenho certeza que enriqueceram muita gente que nos acompanhou. Eu que agradeço a oportunidade, Carol. Eu gostaria de começar com o senhor pelo seguinte, acho que é uma dúvida que todo mundo tem. A questão sobre a propriedade dos recursos minerais. Afinal, de quem é a propriedade sobre os recursos? Carol, essa é uma situação extremamente perguntada por quem não atua no dia a dia do ramo e até, de certa forma, peculiar no direito minerário. Porque como funciona? O recurso mineral, ele é da União, por expressa disposição constitucional. A União também é quem legisla sobre o tema e tem competência comum com estados e municípios para fiscalizar. Mas a exploração mineral é um direito otorgado pela União ao minerador. Ao particular. Ao particular. Então, ela é uma atividade realmente com fins públicos, mas privada. Tanto é assim que o produto da lavra, ou seja, aquilo que é produzido a partir da atividade de exploração dos recursos minerais, ou seja, da mineração, é propriedade do titular do direito minerário, ou seja, do particular. Então, essa relação, porque os recursos minerais geralmente estão na terra de alguém, de algum proprietário privado. Como é que é essa relação aí? É o proprietário, como é que vocês chamam de? Superficiário. O superficiário. Isso. É ele que tem o direito sobre a exploração daqueles recursos ou uma outra pessoa pode explorá-los dentro daquela terra privada? Isso é muito conflituoso na atividade de mineração. Primeira coisa, a propriedade do solo e do subsolo mineralizado são totalmente distintas. O subsolo mineralizado é o recurso mineral de propriedade da União. O que o superficiário, né, o dono da fazenda, tem é o direito de superfície, é o direito sobre o solo e o subsolo não mineralizado. Esse é o primeiro conceito que as pessoas têm que ter claras. Solo e subsolo mineralizado são coisas diferentes. São coisas totalmente distintas, como o próprio Código Civil estabelece. A partir dessa premissa, a União vai outorgar o direito de pesquisa e lavra para aquele que o requerer, não necessariamente o proprietário da terra. Ele não tem, inclusive, qualquer prioridade sobre isso. No passado já foi diferente. No passado nós tivemos aí regimes para mineração, por conta, inclusive, de constituições passadas brasileiras, em que o proprietário era também proprietário do recurso. Depois nós passamos a ter uma situação em que o proprietário tinha preferência na exploração do recurso. E hoje o proprietário não tem qualquer prevalência nessa exploração. Mesmo que ele não saiba, vamos dizer que ele não saiba que ali que o solo dele, o subsolo dele seja rico em recursos minerais, por exemplo, e vier descobrir por causa de um terceiro que queira explorá-lo. Então quer dizer que ele não tem prioridade sobre a exploração? Não tem. Esse mesmo terceiro, em terra própria, né? Mesmo em terra própria. O terceiro vai fazer o quê? O terceiro vai solicitar ao DNPM que lhe outorgue o direito de pesquisa ali, o alvará de pesquisa. Depois do alvará de pesquisa, ele vai tentar amigavelmente, ou pela via judicial, obter esse acesso à área. E quanto a isso, o superficiário não pode contestar. O que o superficiário pode é discutir o valor da sua indenização. Entendi. Mas contestar o acesso da área... Que isso é certo, isso a indenização é certa. Ele merece indenização na fase de pesquisa. Ele só vai discutir isso. Ele não tem qualquer direito de impedir a atividade de pesquisa mineral. Contudo, na hora da lavra, da mesma forma, ele não pode impedir a lavra, ele não pode se opor de forma alguma à exploração mineral ali. Mas ele faz jus a uma participação nos resultados dessa atividade. Essa compensação acaba tendo aí uma natureza meio compensatória para que ele tolere a atividade que está acontecendo ali. Além
além, então, da indenização, ele teria direito a uma parte do que foi explorado, é isso? Na verdade, como é que funciona? Na fase de pesquisa, ele é indenizado pelos prejuízos causados. Certo. Na fase de lavra, ele recebe essa participação, que hoje está estabelecida em 50% daquilo que é pago a título de CEFEM do material extraído da sua área, né, das suas terras. Então, é uma compensação vultosa, é um valor relativamente alto que ele recebe, como compensação pela exploração mineral que está acontecendo ali. É uma participação que ele tem. Muito em função do que a gente tem do passado, né, em que ele já teve aquele recurso, o direito sobre aquele mineral, depois ele passou a ter preferência sobre aquele mineral. Então, hoje, como forma de compensar a redução do grau de participação que ele tem naquela exploração, hoje ele faz jus a essa participação no resultado da lavra. O CEFEM seria equivalente aos royalties, é isso? A gente pode traçar um paralelo aí entre CEFEM e royalties do petróleo, por exemplo. Isso facilita a compreensão da CEFEM. A CEFEM, em um conceito jurídico dela, ela é um preço público. O STF, inclusive, já decidiu isso e arrematou qualquer discussão sobre a natureza tributária ou não da CEFEM. E como preço público, ela nada mais é do que a contrapartida que o particular da União pela exploração do bem mineral. Qual a justificativa disso? O bem mineral é da União. Então, se eu estou explorando um bem público, eu tenho que pagar. É a mesma coisa de se comprar um imóvel público. É um preço público cobrado quando o governo resolve se desfazer de algum bem. Na CEFEM é algo similar. Entendi. Você paga aquele valor que varia hoje de 0,2% a 3% do seu faturamento descontado ali, tributos, transporte e seguros, como contrapartida pela exploração do bem da União. E da mesma forma como existe a discussão dos royalties, para quem vão os royalties, isso é pacificado em relação aos recursos minerais ou não? É Estado, município, União ou vai para algum, com certeza, e sem discussão, pacífico? Na verdade, a briga vem para todos os lados, quando o assunto é CEFEM, né? Os municípios querem mais porque eles são mais impactados. E vão ter mais. O novo Código de Mineração, inclusive, que está tramitando no Congresso, prevê um aumento da participação dos municípios nessa receita da CEFEM. Mas a principal discussão... Mas é dividido ainda, já então? Já é dividido. Hoje, União, Estados e municípios já dividem essa receita. Certo. E continuarão dividindo sob a égide do novo Código, porém com os municípios um pouco mais privilegiados aí no que eles vão receber. Eu acho coerente. O município sofre mais com a atividade de mineração. A comunidade está ali. Então, acho que é ele que tem que receber realmente uma remuneração melhor para que ele possa investir no aparelhamento de toda a comunidade ali que vai ser impactada profundamente por uma atividade de lavra de grande porte. Mas agora a gente vai ver a mesa virar também. Porque, no plano político, da mesma forma como os estados não produtores de petróleo brigaram e questionaram sua participação nos royalties do petróleo, já se antevê e já se viu uma mobilização dos estados não produtores de bens minerais em grande escala, também a solicitação de, já que vocês querem aqui, eu também quero lá. Entendi. E é interessante, né? Porque os estados produtores de petróleo são estados que não têm grande vocação minerária, como o Rio de Janeiro. E os estados que mais brigaram pelos royalties são os estados que têm a vocação minerária, como Minas Gerais. Então, a gente vê aí que um vai puxar do outro. E aí, realmente, vai se instalar uma discussão no Congresso, e a gente não tem como prever o que vai sair, né? Sobre esse novo código que vocês chamam de novo marco regulatório, né? A gente fala daqui a pouquinho, eu te peço um minutinho e peço para você também continue conosco, nós já voltamos com mais Saber Direito Debate, tá já? Já estamos de volta com o segundo bloco do Saber Direito Debate. Aqui comigo o professor Guilherme Salles. Bom, professor, nós encerramos falando sobre o novo marco regulatório. Então, é sobre ele que a gente começa agora. Quais são as principais mudanças propostas aí nesse novo projeto de lei, que inclusive foi proposto pelo Executivo e já está no Congresso, tramitando lá, não é isso? Isso, exatamente. O novo marco regulatório de mineração foi apresentado no dia 18 de junho de 2013 pelo governo ao público geral, né, aos interessados, e enviado na sequência para o Congresso em regime de urgência constitucional, que lhe garante uma tramitação mais acelerada nas duas casas. O que a gente tem de mais interessante nesse projeto? Ele, de fato, é o novo marco, porque ele implode todo o sistema de outorga que a gente tem vigente no Brasil hoje. O que eu quero dizer com isso?
a gente tinha um regime que era o regime de prioridade prevalecendo no Brasil, em que o primeiro que solicitasse a área livre teria o direito de explorá-la. Isso é interessante? Sim, porque isso permite, a um custo muito baixo, que várias pessoas requeiram seus direitos minerários e pesquisem o território brasileiro, que é muito vasto. Ou seja, quanto menos barreiras você coloca para que as pessoas entrem naquela atividade, melhor. mais menos você, burocracia, sim, né? mais você tende a ter uma proliferação de atividade de pesquisa no Brasil. O novo marco, não. O novo marco já tem outros olhos para isso. O que o novo marco estabelece? Que a regra geral é a licitação das áreas. Por quê? Não se quer mais aquelas pessoas que, pela facilidade, obtêm seus direitos minerários, não fazem as pesquisas a contento, não fazem as lavras e buscam os direitos minerários somente para especular no mercado. Certo. Porque é um bom negócio. Eu pago muito pouco para obter aquele alvará de pesquisa. Depois eu vendo por um valor significativo para quem quer explorar de fato. Então o governo quer eliminar esse atravessador, né, esse especulador da história, e entregar diretamente ele para quem vai de fato Mas executar a ele atividade. realmente fazia a pesquisa necessária, a pesquisa completa? Esse atravessador, Não vamos dizer fazia. assim. O grande problema é esse. Porque se fizesse, pelo menos já seria uma vantagem, Já seria né? uma Já grande entregaria a pesquisa pronta. Mas isso então não existia. Em regra, não. Entendi. É o famoso sentar na área. O governo não quer que se sente em áreas de mineração porque ele está focado no máximo aproveitamento dos recursos. Seria uma forma de reservar aquele lugar para... Bom, aqui eu já estou registrado aqui, eu vou explorar. Seria mais ou menos isso. Isso. E muitas vezes sem condições até de explorar Sem aquela condições região. técnicas e financeiras de explorar. Entendi. A partir de agora mudou. É licitação. O que o governo está trazendo para si? O governo vai passar a fazer as pesquisas. A CPRM, que é que é a Companhia de Pesquisa Mineral do Governo, vai ser encarregada de mapear o território brasileiro, identificar as áreas de alto potencial mineral. Com esse resultado das pesquisas da CPRM em mãos, que ela vai ter que ser totalmente aparelhada, por sinal, porque hoje ela não consegue atender essa demanda, nós vamos ter, então, a licitação das áreas para aqueles realmente interessados. E só vai participar quem realmente tem condição. Primeiro, porque existe uma restrição com relação à pessoa física e jurídica. Segundo, porque realmente o contrato é pesado. A gente tem ali, além da CEFEM, que terá que ser paga na atividade, a gente tem uma carga muito grande de taxas de manutenção desse direito minerário, de fiscalização desse direito minerário e, sobretudo, para a outorga do título, bônus de assinatura, bônus de descoberta, participação do governo no resultado da lavra, além de outros questões pontuais que o governo pode exigir. É uma exploração muito cara, né? Você estava me dizendo que não se fala em milhão, se fala em bilhão. Sim, isso, uma né? operação minerária de grande porte hoje investe facilmente, antes de começar suas operações de lavra, algo em torno de 10 a 15 bilhões de dólares, por exemplo, para começar a retirar. Ou seja, é muito capital afundado para que seja recuperado no final. Para que você tenha uma ideia, uma operação de mineração de grande porte hoje, ela trabalha negativa por 10 a 15 anos. E só então ela passa a ser efetivamente lucrativa para quem investe. Ou seja, é muito risco, é muito dinheiro envolvido. E, consequentemente, os contratos são mais longos em razão disso também. Sim, sim, os contratos são mais longos. Os contratos de concessão por licitação hoje estão sendo ventilados, no projeto de lei, estão classificados aí na ordem de 40 anos, prorrogáveis por 20 anos sucessivamente. Hoje não existe isso. Hoje o prazo é até a exaustão da jazida, ou seja, a partir do momento que eu tenho a portaria de lavra outorgada em meu nome, eu tenho o direito de, cumprindo as leis, tirar todo o minério que ele estiver e explorar economicamente. A partir do novo marco, não. Eu tenho 40 anos e na hora de renovar eu vou ter que comprovar para o governo que eu cumpri todas as exigências legais, contratuais e, porventura, aceitar novas exigências que ele me fizer para renovação. Então, quer dizer que essa é a principal mudança com esse novo marco regulatório. Essa seria a mais impactante, vamos dizer assim? O grande mote do governo, na verdade, né, é realmente o discurso do governo sempre foi muito claro, no sentido de... A intenção do executivo na proposta da lei foi essa. No sentido, realmente, de extirpar do mercado a especulação. Na verdade, a gente tem uma presidente que já foi ministra de Minas e Energia, então ela conhece muito bem o setor. E acho que isso contribuiu muito para que ela, pessoalmente, levantasse a bandeira aí do novo marco, porque ela viu na prática o que é a fila do DNPM, a tão famosa fila do DNPM.
Entendi. Bom, e como é que tem sido a posição doutrinária em relação a essas possíveis mudanças, né? Que a gente não pode dizer que já são mudanças, né? Que é ainda um projeto de lei. E, inclusive, dos mineradores. Bom, mineração tem um problema no campo jurídico. Eu até convido quem está assistindo o programa a nos ajudar a suprir isso. São esparsas os trabalhos doutrinários sobre o tema. Sobre o novo marco, então, mais ainda, né? Porque ele é muito recente. Mas o que a gente tem visto aí dos principais advogados e estudiosos do direito minerário hoje é realmente uma posição que aplaude, de certa forma, o código, as suas ideias, mas pede muita parcimônia do governo com relação a esses bônus todos que vão ser criados. Porque, senão, pode-se estar expulsando o investimento privado do setor. Com relação à questão extremamente jurídica, poucas são as críticas, são pontuais com relação, às vezes, a um maior grau de detalhamento que seria necessário no código, algumas questões interessantes do código anterior que não foram transportadas para o novo regulamento, como o grupamento mineiro, algumas outras questões como essa, e as regras de transição, que sempre são polêmicas, mas que, no fritar dos ovos, a gente tem uma situação ali relativamente bem postada pelo governo quanto ao tema. Já os mineradores estão um pouco mais preocupados, na verdade. Eu não tenho visto mineradores criticando frontalmente o código e levantando a bandeira de que ele é inaceitável sob todos os olhos. Pelo contrário, estou vendo uma tentativa muito grande de se aceitar o que está lá e que algumas questões pontuais sejam realmente analisadas. E a grande preocupação aí do minerador, né, dos CEOs das empresas de mineração, dos proprietários de empresas de mineração. Quanto vai me custar hoje ter e manter o meu direito minerário? Porque ele sabe que, se não for no Brasil, a empresa vai explorar em outro lugar. Vai explorar na África, vai explorar na Austrália. E é esse o grande ponto. Nós precisamos ser sempre competitivos dentro do mercado global na atração de investimentos para o setor. Perfeito. Professor, para a gente encerrar esse nosso segundo bloco, eu queria saber o seguinte, como é que o Brasil está numa escala global aí de exploração mineral? Nós temos uma colocação interessante, como é que nós estamos aí? Sim, o Brasil hoje... Sabendo que o Brasil é um país riquíssimo em vários tipos de recursos. Exatamente. Né? O Brasil é riquíssimo em recursos minerais. É um país que, felizmente, atingiu uma maturidade jurídica, né? Interessante, se comparado, por exemplo, com os países africanos, que também são muito ricos nos recursos minerais, né? Então, o Brasil hoje é um país que atrai investimentos. Ele é mais barato que a Austrália, ele é menos perigoso que a África. Então, o Brasil acaba sendo um país estratégico no portfólio de qualquer grande empresa de mineração. Hoje, todos os grandes grupos de mineração do mundo olham para o Brasil com bons olhos. Mas a gente tem que prestar atenção nisso. Porque se a gente começar a não ser competitivo na atração de investimentos, nós vamos nos perder. E a minha opinião, pessoal, é a impressão do mercado que o Brasil tem muito, mas muito espaço para se desenvolver na mineração. Os investimentos já são muito bons, já são muito grandes, mas em vista da gama de recursos que nós temos, a variedade de recursos e os volumes de recursos que o Brasil tem, a gente consegue ter muito mais. E a nossa esperança é de que agora, com um mapeamento geológico mais efetivo do território brasileiro, esse é o grande problema. O território brasileiro é muito pouco conhecido sob a ótica geológica. Talvez passe a ser explorado com mais precisão, né? Assim esperamos. Vamos lá, vamos torcer para que a CPRM cumpra efetivamente seu papel de mapear todo o território brasileiro em um grau de detalhe que permita realmente a atração de investimento e não a expulsão. Então, o que a gente precisa é realmente olhar para o mundo, enxergar a nossa posição, saber que nós estamos estrategicamente muito bem colocados e que a gente tem um grande caminho para chegar aonde a gente realmente merece. Acho que o Brasil tem muito a absorver ainda em termos de investimento de capital, desde que tenha um mapeamento geológico mais detalhado e que realmente suas políticas públicas sejam extremamente eficientes para que atrair o interesse do setor privado. Perfeito. A gente faz mais uma parada bem rapidinha. Daqui a pouco tem o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Tchau. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Aqui comigo o professor Guilherme Salles. Professor, quais são as principais áreas aqui no território brasileiro de exploração dos recursos minerais? A gente fala em fronteira agrícola, né? A gente pode falar também agora uma expansão das fronteiras minerárias do país. Até muito tempo a mineração brasileira era Minas e Pará.
Hoje a gente tem vários outros estados com participação bastante significativa. A gente tem Minas, realmente, Minas e Pará são os dois grandes estados mineradores, por conta do quadrilátero ferrífero, por conta de Carajás, que são realmente duas áreas brutais em termos de recursos minerais. Mas, obviamente, essas áreas já vêm sendo muito exploradas, ou seja, já tem aquelas pessoas que já estão ali e que já estão há muito tempo ali, né? A Vale, por exemplo, acabou de anunciar um investimento milionário, bilionário em Carajás, aí, talvez o maior investimento dos últimos anos aí na mineração brasileira para a expansão do sistema Carajás deles. Mas a gente tem outras áreas muito interessantes sendo exploradas. A gente tem o estado do Amapá, que possui um minério de ferro muito interessante, possui muito ouro também, e várias empresas ali estão indo para lá, principalmente empresas júniores que a gente fala, são aquelas empresas que buscam preparar aqueles recursos para que uma empresa maior venha, adquira o projeto por alguns milhões de dólares e passe a tocá-los. A gente tem o estado de Goiás, né, aqui do lado, que realmente tem tido uma expansão muito interessante na exploração de minerais. Goiás hoje tem boas operações de minerais bastante estratégicos para o país, fosfato, nióbio, tem um pouco de minério de ferro também, então acho que... Pois é, eu ia te perguntar, dá para falar num recurso mineral principal, o que nós temos hoje, dá para eleger um? Hoje a pauta principal da mineração brasileira é o minério de ferro. O minério de ferro é significativo não só na mineração brasileira, como na pauta de exportações brasileiras. Ela ocupa um espaço de muito destaque ali na pauta. Mas o Brasil tem se diversificado. O Brasil hoje tem ouro sendo explorado. Eu sei de muitas pesquisas para cobre. E eu te falo das pesquisas dos direitos dos minérios da moda, vamos dizer assim, que o governo realmente tem a galinha dos ovos de ouro. Isso, o governo tem fomentado isso. Fosfato. Por que o fosfato? Porque o fosfato é utilizado para a produção de fertilizante agrícola, principalmente. E a gente sabe que hoje a demanda por alimentos no mundo é evidente, é o que mais cresce no mundo é a demanda por alimentos. A China cresce a população em índices geométricos. Então, obviamente, os fertilizantes são muito bem vistos e o governo tem procurado incentivar muito a exploração do fosfato. O outro mineral muito interessante é o nióbio, que a gente tem ali em Araxá, região do Triângulo Mineiro, e tem também em Goiás. O nióbio é uma exploração muito interessante porque ele é um minério que dá liga, é jogado na liga do aço, e ele se torna extremamente resistente. Para ter um exemplo claro, ônibus espacial da nave, da NASA, satélites, todos eles são fabricados com a participação do nióbio. E, por fim, a grande vedete, né, que são as terras raras. Ainda muito difíceis de ser exploradas. O ciclo de produção das terras raras é extremamente complicado, complexo e exige um investimento relativamente grande para isso. E gera muito rejeito químico, que é uma coisa preocupante. Mas as terras raras são minerais que são minerais, a gente brinca, de colherzinha, porque realmente o volume deles é muito baixo dentro da área. E eles, às vezes, saem até como rejeito de explorações de nióbio, por exemplo. A gente tem esse tipo de situação, eles ocorrem muito agregados ali. E as terras raras são muito utilizadas na nanotecnologia, né? Ou seja, todos aqueles sistemas de computador que a gente conhece, os chips, os transistores ali, eles levam terras raras na sua produção de forma rotineira, ela serve para isso. Perfeito. Bom, e para a gente encerrar então o nosso programa, eu queria falar sobre os livros, os títulos que o senhor nos trouxe aqui, que dá para ter uma boa noção do direito minerário, né? Sim, a gente começa por a compensação financeira pela exploração dos recursos minerais, o CEFEM, o famoso CEFEM, né? Tá aqui, fala um pouquinho dele pra gente. Na verdade, esse livro é uma compilação de artigos feito pelo professor Marcelo Mendes Souza, um advogado brilhante da mineração, e que é muito interessante, vai dar uma visão bem legal sobre o que é a CEFEM, como funciona a CEFEM e, sobretudo, sobre os pontos polêmicos que envolvem a cobrança aí desse preço público. Tá, nós temos aqui mineração, maldição ou dádiva. Por que esse título? Para mim, esse livro é de leitura obrigatória para prefeitos e governadores, principalmente. Prefeitos, esse livro te mostra como a mineração traz recursos para a comunidade e como esses recursos, se bem alocados, podem transformar a comunidade realmente em algo extraordinário e uma herança para após a mineração. E mostra também como a má alocação desse recurso pode deixar a sua comunidade uma cidade fantasma ao final das operações.
Tá certo. E estudos de direito minerário? Eu trouxe esse livro, na verdade, como um exemplo. Anualmente, a Comissão de Direito Minerário da OAB de Minas promove um seminário sobre direito minerário. E desse seminário sempre sai uma obra desse tipo, que são uma coletânea de artigos. É muito interessante sobre vários temas da mineração. Eu acho que vale a pena ser colecionador desses livros. E, por fim, curso de direito minerário. Esse livro é um livro muito recente, escrito pelo Dr. Bruno Feigelson, um advogado militante na área, jovem, mas extremamente brilhante. Eu gosto muito do livro dele por uma questão específica. Ele é extremamente didático sobre como funciona o dia a dia da mineração. Ele desmistifica algumas coisas que todo mundo tem dificuldade de entender, algumas nuances da atividade. Ele desmistifica isso tudo e, principalmente, pincela o que é o novo marco regulatório. Então, ele é o único livro de doutrina hoje sobre mineração, o único manual de direito minerário hoje que já tem alguma pincelada sobre o novo marco. Então, para quem quer começar agora, talvez seja um livro muito interessante para escolher. Você tem noções do direito minerário e ainda já como o que agrega conhecimento sobre o novo marco regulatório. Exatamente. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, pelas aulas e por tudo que o senhor explicou. Eu tenho certeza que muita gente não vai precisar nem ler, porque já assistiu o nosso programa e deu para ter uma ótima noção. Eu que agradeço o convite, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui durante esses dias. É muito bacana porque é um direito um pouco distante, com profissionais restritos, né? Muito restritos. Não é uma área que você vê milhares de pessoas atuando e uma área muitíssimo interessante, né? É muito interessante. Na verdade, a gente está aqui para levantar realmente a bandeira para que os estudantes de direito, os advogados aí, venham conosco construir o direito minerário brasileiro. Eu acho que o momento é mais que oportuno. A gente tem um novo marco batendo as portas aí, estamos todos nivelados para realmente construir uma doutrina muito sólida no direito minerário. Tá certo. É uma matéria que não faz parte do dia a dia de quem milita na área, mas que só de nos assistir aqui já dá para ter uma noção e, quem sabe, não criar um gosto pela matéria, né? De verdade. Obrigada, professor, mais uma vez pela sua participação aqui e obrigada a você pela companhia em mais uma semana. A gente se vê na próxima semana com um novo Saber Direito Debate. Não se esqueça, se tiver dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br, ou se não, acesse o nosso site www.tvjustiça.jus.br. Até a próxima, tchau!